Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 1º de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe, e aproveitar logicamente ao máximo o conteúdo de aprendizado existente no canal. Para se inscrever, o processo é simples, basta clicar aqui na imagem, passar o mouse em cima da imagem que aparece aí, inscreva-se, e depois clicar em cima da opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras, carteira mensal, carteira semanal, carteira mensal foi distribuída hoje, né? Foi atualizada hoje, colocada dentro do canal DV Invest no Telegram. E também na segunda, segunda é feriado, bolsa está fechada, terça é feriado, bolsa está fechada e quarta-feira de cinzas, a bolsa abre a partir das 13 horas. Então, a partir das 13 horas, antes das 13 horas da abertura do pregão, vou compartilhar a carteira semanal. Para você receber tudo isso, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita no seu celular e no seu desktop. Seguindo aqui para a análise, onde eu vou falar sobre Bovespa, futuros, aqui mini índice, mini dólar. Aí volto para as ações, falando de PTR4, Vale 3, BRAP 4, ZIN 5, BBAS 3, ELET 3, ABEV 3 e BBSE 3. Vamos lá, então, primeiramente para o Ibovespa, que no pregão de hoje já vai apresentando queda de 0,93%, começou o mês já de forma negativa, deixando a semana ali com a queda de 3,27% na semana. Isso traz uma probabilidade maior de testar, inclusive a média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico semanal, que está nessa faixa aqui, um pouco para baixo, ali na faixa dos 93.500 pontos. Então a gente tem basicamente o suporte imediato aqui no gráfico diário para o Ibov testado com 94.405, mínima de hoje foi 94.393, já testou. E depois disso a gente tem outro suporte na faixa de 93.424. Lembrando, a tendência nesse momento do gráfico diário é uma tendência de baixa de curto prazo, apontando justamente não só para esse teste aqui, mas também para essa região aqui embaixo. Enquanto não gerar nada relevante ali para cima de novo da região dos 96.500 pontos, essa região que foi perdida aqui de suporte, o Ibov segue apontando um pouco mais para baixo no curto prazo. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato aí sua valiosa audiência. Aqui no mini índice, movimentação para baixo, movimento de baixo, ou seja, tendência no intraday, provavelmente o que é uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Nesse momento inicia um processo de correção no gráfico de 60 minutos, o que favorece um pouco mais buscar a operação de compra através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Não fosse aqui já o fechamento próximo do fechamento do pregão. Mas, ou seja, enquanto se mantiver gerando fundo ascendente melhor ainda acima da média móvel de 13 períodos ou pivô de alta, a minha preferência seria por fundo ascendente. Ficaria mais para buscar a operação na ponta compradora no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Aqui não foi um fundo ascendente, né, porque faz aqui um movimento de subida, gera um pivôzinho de alta e abota esse movimento de subida. Mas para o próximo pregão, sinalizando fundo principalmente para cima aqui dos 95.415 pontos, ou seja, para o pregão de quarta-feira, abriu aqui para cima, girou fundo ascendente acima desse patamar. Mais interessante para compra, seja no G10 ou seja no G5, gráfico de 10 ou de 5 minutos, respectivamente. Se abrir caindo, jogando aqui no dia 60 novamente, abriu caindo, veio aqui para baixo, perdeu essa mínima, enquanto proporcionar topo descendente, mais interessante topo descendente, no G10 ou no G5, enquanto estiver proporcionando topo no G10 ou no G5 ali na média móvel de 13 períodos preferencialmente, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. Olhando agora para o dólar no dia de hoje, a alta boa do dólar na faixa de 0,68%, mas brigando aqui deixa eu só tirar a questão do ajuste, brigando aqui com a zona de resistência que tem pela frente. Principalmente bateu hoje aqui na faixa dos 3.798,50. Eu já tinha comentado na live da manhã, que era do Radar do Mercado, das 10h45, que aqui em cima, quando o dólar estava testando esse patamar, estava num nível já de volatilidade acima da média, volatilidade do dia acima da média, o que aumentaria a chance de se ter algum tipo de correção, movimento contrário, favorecendo um pouco mais até de se buscar a operação de venda através de topo descendente após gerar um sinal de topo no G60 ou no G30. Tá, olhando aqui até para o gráfico de 30 minutos, sinalização de topo descendente no G5 ou no gráfico de 10 minutos mais para venda. Mas nesse momento, o que nós temos pensando já no pregão de quarta-feira?
temos o dólar em tendência de alta no gráfico de 60 minutos e tentando gerar aqui uma sinalização de fundo. O ideal seria que tivesse até um pouquinho mais para baixo aqui esse movimento para depois gerar um sinal de fundo ascendente. Mas de maneira geral, essa correção por enquanto vem sendo fraca, comparado com o movimento anterior que rompeu toda a zona de resistência. Vou dar um zoom menos aqui, principalmente essa zona aqui de resistência parou nessa. Então, esse retorno do preço, sinalização de fundo aqui no G60 ou no G30, acima da média, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para focar um pouco mais na ponta vendedora, o ideal seria o quê? Tenta subir, abre subindo, bate de novo na região lá dos 3.796 até 3.800, a máxima aqui foi 3.802, enfim, atinge essa região e gera algum sinal de topo no G60 ou no G30 para favorecer buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente de topo descendente, por ser um movimento ainda contra uma correção, contra uma tendência no gráfico de 60 minutos. Olhando agora para PETR4, só para mencionar aqui que em relação à semana, né, essa semana o dólar terminando aí a semana de forma positiva e tentando sair dessa região aqui, fechar acima da média e gerar uma nova movimentação para cima. Então, dólar trabalhando acima desse patamar, gerando fundo ascendente acima dessa região que está sendo superada ali na faixa dos 3.780, 3.772, vai ficar mais para se buscar a operação de compra no dólar aí na próxima semana, caso se sustente acima dessa região que eu estou mencionando. Partindo para as ações, deixa eu só confirmar aqui minha questão de ajuste, está tudo certo. Vamos lá para a PETR4. Dia de hoje de queda de 1,26%, boa parte do mercado aí caindo. Ibovespa nesse momento 0,86% de queda. E o mercado entrou agora no leilão de fechamento. Então, essa variação que eu comentei no Ibovespa pode ser alterada, tanto da semana, né, que a semana aqui com queda de 3,19%, pode mudar um pouco após a saída aí do leilão de fechamento. Na Petro, dia de hoje de queda, 1,26%. Ação com a semana aqui de queda também, 1,51%, respeitando ali a região de resistência do gráfico semanal. Vou jogar o semanal do lado de cá, respeitando essa região aqui, ó, a máxima desse grande candle de baixo, e esse ponto aqui mais alto não chegou a atingir esse ponto mais alto, enfim. Mas segue dentro de uma característica de movimento de alta no gráfico semanal, ou seja, não perdeu nenhuma mínima ainda ascendente no gráfico semanal. No gráfico diário, não vejo entrada agora de imediato. O ativo teria que perder um pouco mais aqui de força, ou seja, depois desse movimento inteiro de subida, gerar alguma correção aqui, vamos dizer assim, em 2 etapas, para depois gerar um novo sinal de alta, ou a Petro vem aqui e rompe tudo para cima. Aí sim, seria outra forma de entrada, uma entrada mais de rompimento na Petro. Mas nesse momento eu não vejo compra de imediato aí no gráfico diário, em termos de swing trade em PETR4. E depois disso vamos falar de Vale 3, que no pregão de hoje bastante volatilidade, queda de 0,21% por enquanto, na semana apresentando uma estabilidade, mais 0,02%. Ativo, se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, abriu bem, gerando ali um pivôzinho de alta no G60, e aí deu essa pancada para baixo e agora gerando aqui toda uma recuperação. Mas enfim, continua dentro daquela zona de resistência do gráfico 60 minutos. Então, ficou difícil aqui uma entrada na Vale, em termos de buscar aqui um movimento de subida, até mesmo pelo gráfico de 60 minutos. Daria para guardar algo em termos de intraday, de day trade, principalmente na Vale. Se ela abre subindo na quarta-feira, vem subindo e abre subindo e depois gera fundo ascendente no gráfico de 15 minutos para cima dessa região aqui de 47,10 a 47,20, ou seja, usa essa faixa de preço como um patamar de suporte para fundo ascendente no G15, aí sim seria mais interessante para a operação de day trade na Vale 3. BRAP4, pregão de hoje, recomendei compra, e isso é porque eu aguardei a abertura do pregão, abriu, bateu nos R$ 28,99, recomendei compra nos R$ 29,00, essa compra foi executada, chegou a bater em R$ 29,15, estava até andando bem a operação, quando veio a informação aí, teve uma notícia aí sobre a questão aí da Vale, desdobramentos, né, de Brumadinho, uma declaração aí do ministro, enfim, gerou essa pancada aqui para baixo. E nessa pancada acionou a nossa saída aqui, um stop curto pelo G60, busquei entrada pelo G60 justamente, se não andar, sai com stop curto em cima da operação. Não vou segurar ela por muito tempo, mas se resolver andar, se resolvesse andar, iria gerar uma bela relação risco-ganho na BRAP4. Essa operação da BRAP4 proporcionou aqui uma perda de 1% e isso representou uma redução de 0,24% do capital total nesta operação da BRAP4.
Depois disso, Uzi Minas, mesma situação da Vale, tá? Mesma situação da Vale 3. Se no gráfico aqui intraday voltar para cima dessa região aqui, ó, dessa região, proporcionar fundo ascendente no gráfico intraday, até mesmo de 15 minutos, fica mais para ponta compradora nesse caso. Em termos de day trade, optaria pela Vale 3. Em termos de day trade, gráfico de 15 minutos. Gráfico 60 minutos, BRAP 4 ainda é um bom ativo, tanto que busca entrada nesse pregão em cima dele no G60. E no G60 também busquei uma compra na Uzi Minas, na expectativa de se iniciar uma formação de fundo no gráfico diário. E essa entrada foi acionada, a saída dela, quando ela veio perder a mínima do candle que gerou a compra, ou seja, um candle que fechou acima ali das médias, que fechou acima de uma zona aqui de resistência, ou seja, na expectativa de poder engatar um movimento de subida, inclusive dentro do pregão, para buscar esse patamar aqui de resistência. Eu entrei comprando. Essa ação, quando fecha abaixo desse patamar, traz um indício negativo e aciona a nossa saída quando perde essa mínima aqui. O stop inicial estava aqui nesse ponto. Tá? Apenas antecipei o stop porque depois da entrada, quando ela vem para um fechamento para baixo da média, aí eu coloco o stop abaixo da mínima desse grande candle de alta que foi o que motivou a compra da Uzi Minas. Mas para segunda-feira, qualquer entrada, se o ativo conseguir fechar aí para cima dos R$ 9,72, aí daria para buscar uma compra de fundo ascendente a partir de segunda não, né? A partir de quarta-feira, de fundo ascendente no gráfico diário, se superar a máxima do pregão de hoje, que está em 9,91. A outra alternativa, se fechar aqui para baixo, eu aguardaria um fechamento mesmo aqui de fundo, um fechamento um pouco mais relevante aqui para cima, da máxima de 9,91 para abrir uma compra em cima de Uzi Minas. Banco do Brasil, só para mencionar essa entrada da Uzi Minas, perda de 1,63%, e isso representou uma redução de 0,26% no capital total. Banco do Brasil, BBAS3, nesse momento a gente pode até dizer que está numa leve tendência de baixa. Gráfico semanal, ativo perdeu a mínima da semana anterior, depois de uma longa tendência de alta, aumentando a probabilidade de se ter um movimento de correção que pode vir a testar a média móvel de 13 períodos. A última vez tinha sido lá para trás, lá em outubro do ano passado. Então faz sentido ter ali uma correção um pouco maior no preço ou no tempo de Banco do Brasil, BBS3, e podendo gerar mais adiante possibilidade de compra de position trade em cima do ativo. Diante disso, pelo gráfico diário, ou seja, o viés é de baixa, se proporcionar sinalizações de topo descendente no gráfico diário ou até mesmo no gráfico de 60 minutos, traz a possibilidade de trabalhar numa venda, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa, que seria o caminho mais provável nesse momento, para testar uma região de suporte na faixa dos 49,73 a 49,63. Então, zona de suporte imediata e depois disso na faixa dos topos anteriores, em torno dos 49,36. São suportes mais próximos aí para Banco do Brasil, BBAS3, que está terminando a semana aí com a queda superior a 3,5%. ELET3, ativo que tinha gerado uma sinalização bem relevante aqui, em termos relevante no sentido de rompimento de topos anteriores, mas não faz oscilação acima, deixa a sombra superior e no pregão seguinte já volta para baixo e perde a mínima desse candle, ou seja, o cenário deteriorou aqui em termos de curto prazo, de swing trade para ação, não vejo operação de compra. Pelo contrário, se também gerar alguma tentativa de subida aqui e gerar topo descendente no G60 para baixo dos 36,57 ou mesmo até 36,57 ou até perto dos R$37, ficaria mais para se buscar a operação de venda em cima desse ativo, porque o caminho mais provável, por enquanto aqui, enquanto não voltar a trabalhar acima justamente dessa zona de resistência ou resistência, e aqui a máxima de hoje justamente bateu nesse nível de resistência e perdeu força. Então, enquanto não voltar para cima deste nível aqui, algo em torno ali de 38,16, o foco ficaria um pouco mais até para a ponta vendedora. Assim como o BBAS3, o papel tende a trazer uma correção maior e também faz sentido uma correção maior, né? A gente teve aqui basicamente correção de 4 candles em relação a esse movimento de subida e isso pode estender por mais aí uns 2 candles que faria sentido aí em termos, considerando a tendência, as características aqui da tendência de alta de médio prazo do gráfico semanal da ELET3. Então, o gráfico diário basicamente com a tendência já indefinida no curto prazo, apontando um pouco mais para os suportes imediatos na faixa dos R$35 número redondo a 36,67 e depois disso 33,66. Seguindo aqui, vamos falar de Ambev, que estabeleceu uma tendência de baixa no curto prazo, uma pancada para baixo no pregão, no último pregão de fevereiro,
Na semana, queda intensa de 8,41%. Essa queda intensa gera um baita topo lá no gráfico semanal, que vinha numa tendência de alta, nada tão relevante, vinha na tendência de alta e gera uma sinalização bem relevante para baixo no gráfico semanal, voltando inclusive para baixo de um patamar de suporte aqui no semanal, que seria essa região aqui em torno de R$ 17,51, inclusive 17,16 ali no gráfico semanal. Então, ativo perde essa região de dois fundos aqui anteriores no gráfico diário. Tentativa de subida seguida de topo descendente mais interessante para a ponta vendedora a favor da tendência. Sendo mais ousado, se essa ação der uma esticada um pouco maior para baixo, ficar mais afastada ainda da média móvel de 13 períodos na próxima semana, na curta semana pós-carnaval, fica a possibilidade de se arriscar alguma compra tentando pegar um repique de alta para testar ali inicialmente uma antiga resistência agora como suporte de 17,16 e depois a região dos R$ 17,51, podendo até vir na média móvel de 13 períodos, que nesse momento está em R$ 17,98. Por último, vamos falar de BBSE3, BB Seguridade, pregão de hoje, perdendo a mínima de fundos anteriores aqui, ó, mínima de fundos anteriores, está dentro de um movimento de baixa do gráfico semanal, a tendência ainda continua sendo tendência de alta no semanal, se a gente jogar aqui o gráfico semanal do lado de cá. Então, a gente tem ainda um cenário de tendência de alta, pegar os principais movimentos, seriam basicamente esses aqui, e aí o ativo faz esse movimento para baixo. Caso proporcione algum fechamento mais relevante a partir da próxima semana, fechar a mesma semana, para cima dessas duas máximas, 28 e 21, ponto mais alto aqui, isso daria um sinal mais relevante para a subida da BBSE3, um sinal mais relevante de subida para a ação, de melhorar o cenário, inclusive de curto prazo, que nesse momento está em tendência de baixa. Mas com esse fechamento aqui para baixo dessa região, o ativo vai apontando, enquanto não gerar nenhum retorno justamente para cima desse topo aqui, ó, dessa região de 27,89, seguido de 28,02 e o ponto aqui mais alto 28,21, enquanto não voltar para cima dessa região aqui, o cenário segue mais negativo para a BBSE3, apontando mais para testar os próximos suportes. Nesse momento, o suporte mais próximo fica lá na faixa dos R$ 26,02. Tentou subir no G60 principalmente, gerou topo aqui abaixo dessa região de suporte, testando essa região de suporte, que agora pode funcionar como resistência, 27,14 e até mesmo aqui um nível na faixa ali dos 27,22, gerou aqui um movimento de subida no G60 e depois gerou topo descendente, possibilidade de trabalhar numa venda em cima de BBSE3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise, se inscrever no canal. Um grande abraço, um excelente feriado de carnaval e até quarta-feira de cinza a partir das 13 horas.